Já demos o tempinho necessário, né, para que quem tivesse atrasado chegasse. Agora estamos todos aqui. Se mais alguém chegar, eu vou admitindo. Está gravando. E hoje nós vamos ter, nessa aula prática, o objetivo é fazer vocês perceberem que vocês são médiuns. E médiuns não apenas de incorporação ou não apenas de psicografia, que são as modalidades mais comuns, né? A pessoa, geralmente, quando ela diz que é médium, ou ela participa de uma atividade em que, através do corpo, entidades espirituais se comunicam, ou ela participa de alguma atividade onde, através da sua escrita, informações espirituais são transmitidas. Só que mediunidade é muito mais do que isso. Existem diversas formas de sensitividade. E eu vou começar a mostrar para vocês uma forma de mediunidade que todas e todos vocês têm e não perceberam, que eu chamo de leitura de campo. É a capacidade que você tem de captar informações extrafísicas, informações que não vão chegar a você através dos 5 sentidos, através da visão, ou da audição, ou do paladar, do tato, do olfato. Todos vocês recebem informações que não chegam através dos 5 sentidos. Vocês apenas ainda não percebem. Ao longo dessas 10 aulas do curso, eu vou provar a você que você é médium e vou te ensinar a ter consciência e utilizar esta forma de mediunidade. Hoje, eu vou explicar em teoria o que ela é. Eu vou fazer uma demonstração prática para vocês. Para começar, mais ao longo do curso, além de vários recursos e informações técnicas, eu também vou ensinar algumas outras práticas para que vocês se defendam, se bloqueiem, não estejam se contaminando com outras energias de pessoas do ambiente. Para começar, eu acho que todo mundo aqui que está inscrito no curso, de alguma forma é espiritualista, de alguma forma tem conhecimentos sobre isso. Mas eu acho legal a gente dar uma nivelada. Até porque diferentes tradições espirituais dão nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Então, às vezes, eu uso um termo, você usa outro. É legal a gente dar essa homogeneizada agora no começo. Então, vamos lá. Nós, enquanto espíritos, enquanto centelhas divinas, temos alguns corpos que revestem essa centelha divina. E, simultaneamente, que é o espírito. E, simultaneamente, nós estamos em várias dimensões. Então, o mais simples de todos, da gente entender, é esse corpo físico, né, que a gente está utilizando, que a gente está operando, e essa dimensão física. Reparem que mesmo na dimensão física, o nosso corpo não é capaz de perceber toda a realidade. Existem aqui cores que estão numa frequência abaixo do vermelho ou além do violeta que o meu olho não capta. Existem aromas que o meu olfato não consegue captar. Existem ondas magnéticas de rádio, televisão, celular, que nenhuma parte do meu corpo capta. Então, já existe no próprio mundo físico, né, coisas que a gente não é capaz de perceber porque os 5 sentidos do corpo físico são um pouco limitados. E aí nós teremos também o nosso perispírito, na linguagem
kardeciana ou o corpo astral, né? Quando você lê um livro da Zíbia Stareira, do Chico Xavier, você tem ali pessoas desencarnadas, pessoas que não têm o corpo físico, contando as suas histórias na dimensão astral. É interessante perceber que esse perispírito também tem 5 sentidos. Esse corpo astral tem visão, paladar, audição, tem tudo. E a visão, ela é capaz de perceber tanto a dimensão astral como a dimensão física. Então, nesses livros, filmes, você percebe os relatos do desencarnado contando que vem visitar o planeta, que aprouxa e vê os seus familiares e etc., mesmo sem serem vistos. Então, temos essa segunda dimensão. Vou citar aqui um terceiro corpo, que poucas vezes é falado, que é o corpo mental. Nós também temos mais sutil do que o astral, um corpo mental, e ele opera numa dimensão mais sutil do que a astral, que a gente comumente chama de dimensão mental. Um exemplo de pessoa que opera de consciência, que opera em corpo mental, na dimensão mental, é o Ramatiz. É um autor espiritual que eu gosto muito. E o Ramatiz, ele, por exemplo, não é visível para os desencarnados que estão no corpo astral, como não é visível para encarnados que estão no corpo físico. Esse corpo que ele utiliza opera numa dimensão mais sutil, que é a dimensão mental. Existem outros corpos, outras dimensões, mas esses 3 que eu estou citando já dá para a gente ter uma ideia de como a coisa acontece. Por quê? Nós estamos o tempo inteiro aqui utilizando os 3 corpos. O que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, quando eu estou falando, da mesma forma que é percebido como onda sonora na dimensão física, também é percebido na dimensão astral, também é percebido na dimensão mental. Mesmo até que eu esteja só pensando, eles também vão perceber. Então, muitas vezes, o fenômeno mediúnico, agora é que pode ser novidade para alguns, que eu acho que até agora eu só espero que eu só tenha chovido com molhado, que sejam coisas que todos aí já saibam. Muitas vezes, o fenômeno mediúnico nada mais é do que você estar utilizando o seu corpo astral, o olho do seu corpo astral para ver, o ouvido do seu corpo astral para ouvir, ou o seu corpo mental para captar ondas mentais. No fenômeno mediúnico, a informação ela vai passar por esses 3 corpos. O que tem de fenômeno é que eu, por ter consciência do que os meus olhos astrais estão vendo e essa informação está chegando no meu cérebro físico, eu posso contar. Normalmente eu não tenho consciência do que o meu olho do perispírito está vendo, do que o meu ouvido do perispírito está ouvindo. Mas, em geral, o que faz uma pessoa de mediunidade clássica é isso. Utilizar seus outros 5 sentidos do corpo astral ou do corpo mental. É basicamente isso. Tá? Também posso acrescentar mais uma informação de nivelamento, que é o seguinte: tudo que a gente pensa, sente, faz em qualquer uma dessas dimensões fica registrado e a qualquer tempo pode ser acessado.
Algumas escolas iniciáticas, esotéricas, vão chamar isso de registros akáshicos. Talvez alguém já tenha ouvido falar com esse nome. São informações que, mesmo depois de muito tempo, podem ser acessadas. Então, o que isso traz de novidade no fenômeno mediúnico? Eu posso, numa incorporação, numa psicografia, numa leitura de campo, numa psicofonia, eu posso estar com o meu corpo mental percebendo a ideia de um desencarnado, um espírito protetor, por exemplo. Suponhamos que eu vá trazer a comunicação do pai do Benedito de Angola. Eu posso, no meu corpo mental, estar captando o que ele está pensando e transmitindo. Mas eu também posso captar e transmitir coisas, informações, conteúdos que tenham sido criados em outras épocas, em outros momentos. Eu posso, por exemplo, trazer uma informação, vou dar um exemplo prático, entendeu? Daqui a Kátia, eu conheço um pouco mais, porque a Kátia é membro da Irmandade. Eu sei que o bisavô da Kátia está desencarnado, ou pelo menos já morreu, né, nessa vida em que ele estava encarnado como bisavô dela. Eu posso trazer informações do bisavô da Kátia, independente dele estar próximo de mim ou não. Independente dele estar se comunicando através de mim ou não. Talvez o bisavô da Kátia já esteja reencarnado. Talvez o bisavô da Kátia esteja reencarnado em outro lugar. Mas o médium tem a capacidade, assim como traz informações de um espírito, também pode trazer informações desses registros, dessas coisas que foram pensadas, sentidas, vividas em outras épocas. É um processo muito parecido com o da internet. Eu não preciso que alguém esteja falando para mim uma notícia. Alguém pode, uma semana atrás, ter escrito um artigo de jornal, deixado lá na nuvem. Com o meu dispositivo eletrônico, eu acesso aquela informação, leio e falo. Eu posso estar aqui, né, tranquilamente, narrando um livro escrito por Machado de Assis. Poderia, pela internet, acessar e ler. Né? Dom Casmurro, uma página do Dom Casmurro para vocês. Da mesma forma, eu posso, com o meu corpo mental, acessar alguma dimensão sutil, ler essa informação e falar para vocês. É muito simples. O processo, ele é muito simples. Alguns de vocês só acham que é complicado porque ainda não conhecem. E porque as religiões, em geral, todas, costumam tratar isso como algo místico, como algo esotérico, hermético, como algo para poucos. E não é. Hoje você tem terapias que utilizam da sensitividade para fazer uma cura para outra pessoa. Eu mesmo sou terapeuta energético, de alinhamento energético fogo sagrado, que você não precisa ser de religião nenhuma e nem ter tido um treinamento mediúnico com uma religião para fazer. Você precisa de um terapeuta capacitado para te ensinar as técnicas que você aplicar. Mas são técnicas que usam a sensitividade, a mediunidade. Então, acho que para o terceiro milênio está mais do que na hora de desmistificar e deixar todo mundo entender que mediunidade é uma coisa simples, que existe, não é de outro mundo, não é algo para poucos, é algo comum,
normal e que com técnica você pode fazer. Simples assim. Dito isso, eu quero abrir para vocês fazerem alguma pergunta, porque eu preciso saber se essas informações que eu passei, todo mundo compreendeu. Porque eu vou dar um passo a mais. Isso aqui até agora foi uma introdução básica. Pode abrir o microfone e falar. Oi, é a Renata. Como eu tinha falado, eu ia entrar um pouquinho depois, né? Mas, assim, um pouquinho que eu entrei, é, eu fiquei curiosa, assim, tem como acessar informações por exemplo, de um espírito que já reencarnou? Ah, Sim. E você vai fazer isso durante o curso, tá? entendi. Eu não achava que isso seria possível. A gente vai fazer, e eu vou demonstrar hoje, uma prática de leitura de campo. O que é a leitura de campo? Primeiro, o que é campo? O que é o campo sutil? O que eu chamo de campo sutil? Tudo que não é físico. Todas essas informações, estejam elas na aura, no corpo astral, numa dimensão sutil, em algum lugar que não seja físico, é leitura de campo. Então, eu hoje vou fazer com vocês uma demonstração de leitura de campo. Eu vou pegar umas 2 pessoas, talvez 3 aí aleatório, acho que eu conheço pouco, né? Ou seja, tem que ser alguém para se voluntariar para eu fazer uma leitura de campo que não seja membro da Irmandade nem tenha participado da turma anterior. E eu vou fazer uma leitura de campo para vocês. Eu vou, sem conhecer, trazer informações a seu respeito, se você voluntariamente quiser. E aí, ao longo das aulas, eu vou fazer com vocês alguns exercícios, para que vocês também façam a leitura de campo. E um deles, eu vou pegar a fotografia de algumas personalidades famosas, encarnadas ou desencarnadas, mas personalidades que todo mundo conhece. E sem vocês verem, eu vou colocar vocês para fazerem leitura de campo. E depois eu vou mostrar quem era essa pessoa. Então, vocês vão fazer leitura de campo de pessoas, inclusive, que já desencarnaram. Por exemplo, vamos lá, quem está aqui que foi da turma anterior? Eu não consigo ver todo mundo, só estou vendo a Kátia. A maior parte das pessoas não mostra. Kátia, eu vou perguntar. Foi na tua turma que a gente fez a leitura do Charlie Chaplin? Sim. Charlie Chaplin já desencarnou. Você fez leitura de quem? Você lembra? Você fez alguma personalidade famosa? Não lembro? Luana, que eu vi aqui a Luana também. Luana, você fez a leitura de campo de uma fotografia? Eu não lembro de tudo, mas eu lembro que era de fotografia e assim, a gente vê, né, antes. Eu lembro de Orixá, acho que era Iemanjá, se não me engano. Acho que Foi sim. Foi sim. Eu botei uma pegadinha no meio. Porque a leitura de campo pode ser feita de pessoas, de ervas, de lugares, de objetos, de orixás. Então, eu disse para a galera, naquela ocasião, que eram pessoas, mas eu ali no meio botei uma fotografia clássica da Iemanjá. E aí a pessoa veio falando da personalidade, descrevendo tudo aquilo que realmente é atribuído a Iemanjá. Então, essa capacidade, todos vocês vão desenvolver e, ao longo dessas 10 aulas, de forma prática, treinar e sair habilitados. Aí é óbvio que também vai ter muito conteúdo de filosofia e ética, porque a gente precisa compreender o que a gente pode ou não
o que a gente deve ou não fazer com essa habilidade, com essa competência. Tá? E você vai fazer isso também. Pode ter certeza. Quem mais? Pode abrir o microfone e fazer pergunta sobre o que eu falei agora. Você usa a expressão corpo mental. É como fosse uma... não é uma palavra autoexplicativa. Como é que pode ser corpo, como pode ser mente? Eu acho que... não sei se eu estou me expressando bem, mas eu fico meio confuso com essa palavra. Corpo mental. Perfeito. Qual a diferença do corpo mental para a mente? Assim como a mente não é o cérebro físico, a mente também não está no nosso corpo astral, no cérebro do corpo astral, e nem do corpo mental. A mente está numa dimensão ainda mais sutil. A mente tem relação com uma dimensão átmica, com o próprio espírito. Então, você pode pensar no corpo mental como um corpo mesmo, um revestimento. Assim como eu tenho o revestimento físico, eu tenho o revestimento astral, eu tenho o revestimento mental. Se a gente for usar a linguagem kardeciana do espiritismo, ele vai dizer que o perispírito, que ele divide tudo em espírito, perispírito e corpo físico. Então, mas a própria tradição espírita vai ensinar que esse perispírito tem várias frequências, várias graduações. E que quem está no mais sutil enxerga quem está no mais denso. Mas quem tem esse perispírito mais denso não enxerga quem está com o perispírito mais sutil. Na linguagem kardeciana é assim, na linguagem espírita. O que a gente tem hoje no entendimento? Que não é um perispírito, mas são vários invólucros, cada um numa frequência. E a gente dá nome a esses vários invólucros, que o espírita chama tudo de perispírito. Você pode imaginar como aquelas bonequinhas russas que vão se encaixando uma dentro da outra. Inclusive, na Irmandade Espiritual, quando eu vou falar de corpos, eu gosto de pegar copinhos descartáveis, vários copinhos encaixados, aí eu mostro primeiro só o fundinho. O que eu tenho aqui na mão? Olhando só o fundo, um copo. Aí eu viro de lado. Ih, são vários. Eu vou desencaixando, são quantos? São 7. Então, porque na verdade, se a gente for usar a linguagem da tradição oriental, da filosofia oriental, é uma tradição centenária. Então, a gente tem corpo físico, duplo etéreo, corpo astral, corpo mental inferior, mental superior, púdico e átmico, que é o equivalente ao espírito. Mas é basicamente o quê? Um corpo com uma frequência mais sutil. É só isso. Perguntas sobre o que eu falei até agora. Quem tem? Então, eu vou explicar. Pode perguntar, fala comigo. Você falou que a gente conseguiria fazer isso de entrar, de ver o campo da pessoa. E quando a gente não tem conhecimento da nossa mediunidade? Eu vou repetir o que eu entendi. Você falou, porque chegou um pouco ruim o som. Eu entendi você dizer, olha, você falou que a gente vai entrar no campo de coisas, pessoas, lugares e épocas. E como é que é quando a gente não tem consciência? Foi isso? Mesmo. É isso. Quando a gente não tem consciência e faz, a gente se emaranha. Porque a gente não está percebendo o processo, mas a gente está fazendo e ficando com alguns desses conteúdos, ficando com algumas dessas emoções, ficando com algumas dessas ideias que são do outro e a gente nem percebe. Quer ver uma coisa que deve ter acontecido com vocês? Vocês estão numa atividade
de rotina, uma atividade mais física. E a mente está voando, pensando em coisas, ideias, sentimentos. E aí daqui a pouco você faz e diz, nossa, que ideia de merda. Não é uma coisa que seja normal eu pensar. Por que eu estou pensando uma coisa tão antagônica à minha índole, tão esquisita? Ou sai para lá. Provavelmente o que aconteceu foi de você, por estar fazendo uma tarefa material repetitiva, ter deixado a mente expandir um pouquinho e ela ter se conectado com algum conteúdo nesse campo sutil e ficou processando como se fosse imaginação. E aí, quando você se ligou, pera, isso não é meu. Acho que muita gente aqui deve ter tido essa experiência. Esse sentimento não é meu, essa ideia não é minha. O problema é quando você não percebe isso. E aí você está sendo induzido a sentimentos e pensamentos que não são seus. E aí você fica emaranhado, sendo conduzido, sendo manipulado por esses conteúdos que são dos outros. É mais ou menos como uma pessoa que está andando distraída pela rua, não percebe aonde está pisando, e só depois, quando chega em casa, é que percebe que pisou na lama. Agora, uma pessoa atenta, consciente, sabendo, prestando atenção em que terreno ela está andando, ou ela não pisa na lama, ou ela, ao pisar na lama, limpa o pé antes de entrar em casa. Deu para compreender, Boni? Alguém mais tem pergunta? O que foi dito agora? Entrou agora um irmão aqui, acabou de chegar, só para situar. Eu até agora não falei coisas muito novas não, tá, irmão? Eu basicamente fui falando conhecimentos espiritualistas que eu acho que todo mundo que se interessa pelo curso deve ter, talvez com outra linguagem, com outra compreensão, para agora eu passar a dar informações novas, tá? Então, se você já tem uma bagagem espiritualista, não vai se perder, vai entender tudo que eu falar daqui até o final da aula, e de qualquer forma está sendo gravada e você vai ter oportunidade de ver esse iniciozinho depois, tá? Luana levantou a mão, pode perguntar. Eu queria saber, numa leitura de campo, que é tipo, quando a gente capta, né, uma informação no campo, ela sempre vai ser algo que você capta no mental? Tipo, tem como isso ser, de alguma forma, transmitido como se você escutasse ou visse, ou é só realmente uma forma de pensamento? Luana, eu acho muito difícil responder a sua pergunta. De onde está vindo a informação? A mediunidade, ela é muito múltipla, sabe? A gente não escolhe se vai estar ouvindo, vendo, captando pela onda mental, sentindo no corpo físico. É muito difícil de fato dizer de onde está vindo. E acho que não é tão importante. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir perceber que está vindo e transmitir. Porque cada pessoa é de um jeito. E cada comunicação, cada fenômeno mesmo único da mesma pessoa poderá ter diferentes nuances. Você pode, ao mesmo tempo, estar fazendo uma leitura de campo e enxergando com o teu corpo astral. Aí é um pouquinho mais difícil da gente determinar. Tá? Bianca quer comentar ou perguntar? Por enquanto, não. Tá Tô bom. ouvindo. Só vou deixar... Hoje eu tô mais lentinha. Tá bom. Só vou deixar fechadinho o teu microfone, se precisar você abre, tá?
Lilian, acho que você levantou aí a mão, pode abrir o microfone. Oi, Guerra, boa noite. Então, a minha dúvida, está me ouvindo? Sim. A minha dúvida é se a intuição e o sexto sentido são as mesmas coisas e se seriam consideradas leitura de campo. Perfeito, Lilian. Você pegou a ideia. Você entendeu? É exatamente isso. O que a gente normalmente chama de sexto sentido é o que brota, é o que vem. É a leitura de campo. A gente pode pegar e usar a intuição, dar uma outra definição, mas normalmente o que a gente pensa como intuição? A gente usa geralmente essa palavra para expressar aquela ideia, aquele pressentimento que brota na cabeça. E é isso. Você mesmo sem consciência, você está fazendo leitura de campo. Você está percebendo conteúdos que vêm de uma pessoa, conteúdos que estão no lugar que você está indo visitar, conteúdos de um determinado objeto. E aí você, muitas vezes, não percebe com os 5 sentidos, mas com o sexto, com a intuição. Você pescou como é a coisa. Tá, e no caso a intuição é a mesma coisa que sexto sentido. Bem, você usa essas duas palavras como sinônimos? Se for, tudo bem. Ramatiz não usa como sinônimo. Porque o Ramatiz, ele, no livro Mediunismo, ele utiliza a intuição como uma definição de um tipo de mediunidade que é aquela que você não está captando de nenhum espírito, que você não está captando do campo de nenhum lugar, mas a mediunidade em que você está trazendo da tua própria alma, do teu eu superior, um conhecimento, uma informação. Então, ele usa a palavra intuição de um jeito que não é o popular. Por isso que eu tenho que perguntar qual é o significado que você dá. Inclusive, ele considera essa intuição pura, aquela que vem da própria alma, do eu superior, como a melhor categoria de mediunidade que existe. Aí você escolhe qual definição você quer. A popular ou a do Ramatiz? Se for a popular, é a mesma coisa que vocês sentiram. Se for do Ramatiz, é diferente. Obrigada. Pode escolher. Na Mas verdade, pode falar. na verdade, a intuição é uma mediunidade, mas na verdade é uma proteção divina, né? Te sinalizando o caminho que você deve seguir. Cabe a gente entrar em sintonia com, vamos dizer, com os bons espíritos, né? Com as boas mensagens, né? Que a gente recebe. Eu estou entendendo assim. São 3 fontes diferentes. Está vendo da sua alma? Está vendo de Deus? Ou está vendo os bons espíritos? Você pode usar para essas 3 coisas, mas o Ramatiz usa como sinônimo daquilo que vem da tua própria alma, do teu eu superior. Sim. Concordo. Bem, vou explicar. Agora vou entrar na nova, hein, gente? Isso aqui realmente, até agora, foi mais ou menos um nivelamento de conhecimento espiritualista. Agora eu vou entrar na técnica da leitura de campo. Como é que rola na prática a leitura de campo? Tá? Consciente. Inconsciente, vocês já perceberam. Já demos aí exemplos. Mas de forma consciente, deliberada, intencionada. Eu vou colocar o meu campo sutil em contato com de outra pessoa, por exemplo, que me encarnar. Na hora que tudo que eu tenho sutil
para fazendo contato com tudo que tem de sutil da outra pessoa, os conteúdos começam a chegar para mim. Como ondas de rádio, ondas de televisão. E a minha mente transforma essas ondas em imagens, igual uma televisão pega a onda e cria essa imagem. E aí eu preciso fazer o trabalho contrário, de dar significado a essas imagens. Porque, ao contrário de uma clarividência, eu não estou vendo algo que está na dimensão astral. Eu estou captando diferentes informações do campo sutil e eu estou criando essa imagem dentro da minha mente. Então, eu preciso atribuir significado. O que a minha mente simbolicamente atribuiu, eu preciso do símbolo trazer o significado. Então, vamos dizer que eu faça aqui uma leitura de campo com a Inês. E aí eu começo a perceber imagens se formando aqui na minha tela. E aí eu vejo um sino. Qual a importância desse sino? Nenhuma. Porque eu não estou vendo um sino que esteja na dimensão astral do lado dela. Eu não estou vendo um sino que esteja na dimensão mental do lado dela. Eu estou vendo uma imagem que a minha mente criou que representa as informações. E aí eu vou começar a pensar. Qual é o significado que eu dou para o sino? O sino é algo que é usado para chamar as pessoas. O sino é um objeto litúrgico de várias práticas espirituais. O sino é algo que reverbera e produz som. Eu vou ter que decodificar. Por quê? Eu preciso dar significado ao símbolo. Porque o símbolo, quando é apenas leitura de campo, ele nada mais é do que algo criado pela minha mente. Eu preciso atribuir significado a esse símbolo. E não adianta você procurar na internet uma tabelinha de símbolos. Qual o significado de uma mãozinha assim? Qual o significado de um joinha assim? Não, de um joinha assim, ou de um ok assim. Não adianta. Por quê? Cada mente, cada ser humano dá significados diferentes para símbolos diferentes. Se você mostra, por exemplo, uma pimenta para a Kátia, provavelmente a Kátia já vai pensar em pombogira, porque faz parte das coisas que a gente coloca nas oferendas de pombogira, né, Kátia? Então, talvez a Kátia pense em quê? Em coisas que remetam a ela a pombogira. Uma fala franca, uma fala direta, um alto amor muito bem construído, então não se importa muito com a opinião que os outros têm da sua imagem. Mas se eu mostrar mesmo símbolo a pimenta para um baiano, ele talvez vai dizer, nossa, isso aí fala de sabor, isso significa que é uma pessoa que sabe aproveitar muito bem a vida, é uma pessoa que tem tempero na vida. Oxente não, oxe, meu rei. Talvez se eu apresentar essa pimenta para Lilian, não sei se Lilian gosta ou desgosta, mas talvez ela pense em dor, sofrimento, queimadura, quentura, angústia. Talvez ela não goste de pimenta por causa da ardência. E aí vai dizer que essa pessoa tem uma personalidade ardida, é uma pessoa que não aceita fácil as coisas. Então vejam,
Para a leitura de campo, nós precisaremos desenvolver a capacidade de dar significados aos símbolos. E não são os significados que você encontra na internet, são os significados que a sua mente atribui ao símbolo. Então, você vai ter que começar a exercitar essa articulação mental de olhar para coisas e dar significado. Vou dar um exemplo prático. Exercício. Vou ler aqui agora com vocês um exercício. Que é, quem está com papel e caneta aí, amor? A gente tem aqui no meu cenário, aqui no meu consultório, alguns objetos. Eu quero que vocês atribuam, escrevam qual o significado desse símbolo aqui, ó. Todo mundo está vendo na parede esse símbolo. Eu quero que você diga, escreva o que esse símbolo representa. E se nós estivermos falando da personalidade de uma pessoa, o que você falaria da personalidade da pessoa em que essa imagem apareceu para você? Escreve aí. Um minuto. Gert, você pode repetir que quando você falou para pegar a folha e a caneta, eu fui lá pegar e não terminei de escutar. Está vendo aqui a árvore? Se Sim. você, numa leitura de campo, sobre a personalidade de uma pessoa, você vê essa imagem, que significado você dá a essa imagem simbólica? Ah, tá. Alguns de vocês podem ter dificuldade de expressar, de exercitar essa imaginação. Essa realidade aqui da vida material, do dia a dia, realmente faz com que a gente seja muito objetivo e pouco imaginativo. Mas mediunidade exige essa capacidade de usar a mente, de imaginar, de abstrair. Tem que exercitar. Já vamos começar agora. Vou trazer uma outra imagem simbólica. Dá para ver a escultura por inteiro? Alguém faz um drawing aí para eu ver se está dando para ver tudo. E eu não estou entendendo o que é, não. Eu vou descrever. Você tem aqui um homem carregando um machado no ombro, um chapéuzinho. Na outra mão, ele vai ter, deixa eu deitar aqui, um fardo de lenha. Ele está com pés descalços, com a calça dobrada no meio da canela. Aqui, ó. Se você vê essa imagem, tem que atribuir um significado a ela. Se você trata ela como um símbolo e tem que atribuir um significado. Que significados você associa a essa imagem? Ó, eu vou pegar aqui aleatório 2 nomes. Vamos ver se essas 2 pessoas aqui se sentem à vontade de dizer o significado aqui dela. Júlia e Karina. Se uma de vocês 2 se sentir à vontade para dizer, é só abrir o microfone. Oi, Gert, boa noite. Oi, Karina. Me diz aí o que você deu de significado àquela imagem da árvore. Sim, vida e generosidade. Ok. E a imagem da estátua? Trabalho e labuta. Ok, obrigado.
Pode falar, Júlia. Quais Da foram os árvore. seus caras? Eu dei força e vida. E do homem descalço, eu dei também força e determinação. Já foram significados diferentes, o de vocês duas. E eu posso também atribuir significados diferentes. Quer ver? Olhando para essa árvore com as suas raízes profundas, ela me remete à ideia de ancestralidade, a uma árvore genealógica. A gente pode estar falando de questões ancestrais, eu também posso atribuir um significado diferente. Olhando para o fato do lenhador estar com o machado no ombro, eu posso pensar que ele já está descansando, voltando para casa, que é uma pessoa que se sente que já cumpriu o dever. Vocês falaram de força, labuta. Não tem certo ou errado. Tem a gente ver imagens e conseguir atribuir um significado a elas. E só serve o significado que a sua mente dá. Porque foi a sua mente que criou essa imagem. Entenderam? E no caso, então, a gente viu a parte, no caso do homem, a gente viu o trabalho dele, né? Toda a força que ele faz para fazer o trabalho dele, desenvolver uma pessoa que faz um trabalho braçal. E acho que você viu a parte boa, ele talvez indo embora para casa, já para o seu descanso. E essa situação que da nossa visão condiz com aquele sentimento que a gente tem, na verdade, no momento. A gente está vendo mais o lado da dificuldade do que do benefício, da tranquilidade, da felicidade. Será isso? Eu diria que você está vendo, atribuindo como se você tivesse visto essa imagem na tua tela mental, você estaria atribuindo a ela significado correspondente às informações que você captou. Não importa se é uma visão otimista ou pessimista, positiva ou negativa. O que importa é que, se a sua mente criou essa imagem, você está dando um significado que é correspondente às informações que você captou. Obrigada. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, tá? Vou fazer uma leitura de campo completa para 2 ou 3 participantes. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho do processo. Quem levantou a mão pode... Renata, estou vendo aqui, Renata, de mão levantada, pode abrir o microfone. Oi, eu coloquei vida na primeira imagem e a outra palavra que veio foi expansão. Perfeito. Você já olhou para a expansão, tudo bem. Poderia outra pessoa olhar e atribuir outro significado. Perfeito. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone e perguntar. Só abrir o microfone e perguntar. O que você falou que ia fazer a leitura de campo, e eu estou só sabendo que vai ter sorteio ou você vai fazer. Você quer ser voluntário? Foi isso que você disse? Isso. Tá. Deixa eu falar uma coisa, Tony. Eu vou te pedir para daqui a pouco dar um feedback depois que eu tiver feito. Você tem aí algum fone, microfone, alguma coisa para a gente conseguir te ouvir melhor um pouco quando você der o feedback? Tem? Melhorou? Não entendi. Melhorou, vocês acham que melhorou? Eu tirei. Vocês estão ouvindo bem? Eu tirei o fone. Ah, bem melhor. Agora que você falou mais um pouco, está bem melhor. Sem mais delongas, vamos lá. Ivone, gente, eu não tenho intimidade nenhuma com a Ivone. Ivone e eu, a gente só se viu uma vez na vida, não foi, Ivone? Foi. Então, eu não tenho... O que eu sei da Ivone? Que ela é casada, o marido dela é judeu, e que ela ficou de me apresentar uma mãe de santo muito simpática. Já está falado. Acho que é só isso que eu sei. Eu vou fazer uma leitura com o seguinte propósito. Eu vou perguntar o que a Ivone
mais precisa ver para se alinhar com a própria alma. Todos nós, no nosso processo de expansão de consciência, crescimento, vida, estamos indo em direção a estar alinhado com a própria alma, com os nossos valores superiores, seja lá quais forem. Cada um tem uma missão de vida, um dharma. E a gente tem coisas que nos dificultam de cumprir esse dharma. Então, para dar uma utilidade aqui ao exercício, eu vou perguntar o que está dificultando, o que precisa, qual é o desafio que precisa ser superado pelo Ivone para se alinhar com a própria alma. Pode ser, Ivone? Pode. Então, toda a igreja que já está aqui junto de nós, eu agradeço as nossas ancestralidades e peço permissão ao teu eu superior, Ivone, para acessar no teu campo sutil aquilo que você mais precisa para se alinhar com a própria alma. E a primeira imagem que eu vejo é uma bola de vôlei. Eu te pedi para só dar feedback no final, tá, Ivone? Deixa eu primeiro tagarelar aqui um montão. Uma bola de vôlei, que significado eu vou dar esse sim? Bem, o vôlei é um jogo de coletivo. É uma coisa que você não joga sozinho. Não é simplesmente qualquer bola, ela está relacionada a uma coisa de coletivo. Então, talvez essa primeira imagem me faz pensar que a Ivone possa ter alguma dificuldade de lidar com grupos, com coletividades. A segunda imagem que me vem é uma lagartixa. A lagartixa sobe em parede quando ela quer se alimentar, anda até de cabeça para baixo no teto, um animal que quando quer uma coisa, vai lá e faz. Então, talvez a Ivone seja uma pessoa tão determinada, tão focada, que acabe sendo muito individualista, um pouco controladora, centralizadora. Porque, realmente, as pessoas que são muito competentes em alguma área da vida têm dificuldade para ter paciência com os outros que não estão naquele mesmo patamar. Juntando uma imagem com a outra, eu começo a pensar que a Ivone, naquilo em que ela é muito boa e muito focada, ela não tem a paciência para lidar com o grupo e o coletivo. Eu peço mais uma imagem, me vem um dinossauro de brinquedo. Vejam que as imagens podem ser aleatórias. Olha só, parece um fantoche, né? Um dinossaurozinho de brinquedo que não assusta ninguém, né? Acho que essa é a maior mensagem dessa imagem, que não assusta ninguém, né? Muitas vezes acaba sendo fantoche na mão dos outros. Acho que a mensagem é para você perceber até onde o teu individualismo, a sua falta de paciência com o coletivo, até onde você reconhecer que você é bom em algumas coisas, não está sendo o teu calcanhar de Aquiles, o teu ponto fraco, para você ser manipulada. Pessoas que já sacaram esse teu comportamento podem estar te manipulando, te dirigindo. E você... Estava virado ao contrário. Posta, mas ela posta ali, bateu ali. Fechei. Então vamos lá. Tem a imagem da bola de vôlei, que eu dei significado, da lagartixa, do fantochezinho de dinossauro. E acredito que esse seja o ponto que você mais precisa ver para se alinhar com a própria alma. Está feita a leitura.
Ivone, pode falar o que você quiser, se quiser. Se não quiser também, fique à vontade. Não, tá tudo bem. Eu anotei o que você falou. Geralmente eu lido com o público, né? Eu tenho uma coisa de atrair e de conversar e de lidar com muita gente. Agora, eu sou impaciente, assim. Você tem razão. Eu quero explicar, eu quero fazer entender, e aquela limitação da pessoa, às vezes, eu tenho que trabalhar muito meu eu para ter paciência, para poder. E é uma dificuldade minha. É uma dificuldade. Eu estudo muito, eu vou muito à frente, então eu vejo como se a pessoa não estivesse saindo, eu quero ajudar, mas não consigo, então aquilo realmente me deixa um pouco impaciente. Se torna um problema. Se torna um problema, assim. Porque eu tenho vontade de não ajudar mais, assim, de não. E eu sei que não é por aí, que eu sou testada o tempo todo. Mas você já percebeu que tem pessoas que sacaram esse seu padrão e estão te manipulando? Não, não. Então, abre teu olho. Abre seu olho. Porque é aí que está a tua virada de chave. É aí que você precisa virar. Não é só trabalhar em paciência, não, mas é deixar de ser manipulada por gente que se aproveita disso. Tá? Interessante, interessante. Vou observar isso. Tem mais alguém que não seja membro da Irmandade, que não tenha participado de outro curso comigo, que queira que eu faça uma leitura? Que se sinta confortável por expor um pouco da sua intimidade? Eu, Nanda. Eu não estou te vendo e o teu microfone. Aqui, Nanda, tá aqui. Estou vendo você. Microfone. Nanda. Nanda, curiosidade, como é que você chegou até o curso? Como é que você entrou aqui no dia de hoje? Quem te contou? Como é que você chegou? Fiquei curioso. Uma amiga minha de Macaé, que é a sua seguidora, me falou da sua página. Aí eu comecei a seguir você e apareceu você para mim com esse curso. Tá. Você tem como desconectar teu microfone? Um pouquinho? Só por causa da interferência que está dando. Nanda, então você é a pessoa perfeita, porque eu nunca lhe vi. É a primeira vez que eu estou lhe vendo, então vai ser cobaia perfeita. Não nos conhecemos, nunca nos vimos. Isso é ótimo, que bom. Só me dá teu nome todo para eu ter alguma coisa com que me conectar mais fácil. Fernanda de Mello e Silva. Então, peço licença, permissão ao teu eu superior para fazer conexão. A primeira imagem que eu vejo é a ponta de uma capa. Capa de uma agenda, capa de um fichário, alguma coisa assim, que me remete a um ambiente administrativo escolar. Administrativo, porque eu não tenho feito nenhuma, né? Cinza escura, costurada. O que me chama a atenção, além de ter um ambiente de escritório, alguma coisa assim, é que é só a quina. É só a ponta. O que eu posso atribuir de significado? Bem, aí eu depois vou com as outras imagens tentar perceber por que é só a quina. Mas vamos lá. Para começar, a capa protege. A função da capa não é esconder esse tipo de capa de agenda, de fichário. A função dela é proteger para que a parte de dentro não amasse. Então, não está escondendo nada, mas está protegendo para não ser amassado, para ser... para dar uma proteção. Talvez, vamos ver quais outras imagens, você tenha uma personalidade excessivamente protetora. Vamos ver. Na outra imagem é uma escada de pintor. De madeira, não. É um escorrega de madeira. Que escorrega de para cima. Ele fala de infância.
Então, eu não vejo ainda isso como um desafio para você se alinhar com a própria alma. Mas, se a primeira imagem falou de proteção, essa que está falando a quem proteger, né? Porque é uma imagem escolhida de infância. Vou pegar mais imagens para a gente ter uma leitura mais profunda. Um guaiamum, um caranguejo, um guaiamum coatuando bem. E eu não gosto muito dessa imagem, esse símbolo que eu dou, ela é muito agradável, porque ele anda de lado. Né? É uma imagem que o significado que eu dou é de não ir para frente, é de não ir em direção a algo, de ficar andando de lado. E aí a gente começa a juntar os três significados. Tá? Você ali com dificuldade de se posicionar e ir para frente, o medo. Não o medo relacionado a você, mas relacionado àquele ou àqueles que você se sente com obrigação de proteger. Você se sente com a obrigação de proteger alguém que você considera como mais frágil e, por causa disso, você não avança. Você fica andando de lado. Você abre mão demais das coisas. Você abre mão demais dos seus objetivos para ficar nessa posição de ser importante para alguém, de ser a protetora, a salvadora, a cuidadora. E nem estou falando nisso com julgamento, de se está certo ou errado você cuidar e proteger. Mas é um fato que você acaba procrastinando, postergando, deixando para depois aspectos que são importantes para a sua caminhada, para a sua jornada. É uma coisa muito de abrir mão, de ficar andando de lado. E aí eu penso mais em imagem. E vem um martelo de aplicar ladrilho, de aplicar azulejo, de botar piso. Por quê? É um martelo de borracha, ele é emborrachado, ele precisa bater um pouco mais fofo para ele não errar a mão e não quebrar. A gente não usa martelo de verdade, de ferro, a gente usa martelo de borracha. Então, assim, ele vai falar, esse Mário vai me falar, de dosar a força. Mas deixa eu botar a cabeça aqui em ordem. Como é que eu vou linkar isso com as outras imagens? Estou descrevendo o meu processo, viu, gente? Eu estou falando em voz alta para que todos vocês possam entender os meus pensamentos também. Como é que eu estou raciocinando com isso? Porque, olha, falei de uma imagem, de uma série de imagens, aí de repente vem me trazendo uma outra que fala de maneirar a força, de dar precisão, de calibrar essa força. Como é que eu junto isso? Bem, onde que eu vou perguntar, eu não sei, eu vou perguntar, eu quero uma imagem que me diga em que a Fernanda precisa calibrar a força. Eu quero uma imagem simbólica que explique assim, esse conteúdo. Se ela precisa calibrar a força, é aonde? E aí eu vejo uma cena inteira. É uma avenida na beira de uma praia, está de noite, mas está escuro, não dá nem para ver, mas os carros estão passando nessa avenida. E aí eu dou um significado muito simbólico, porque para mim o mar sempre vai ter a ver com emoções. E o mar escuro, estamos falando das sombras, estamos falando de conteúdos internos que não estão sendo trabalhados em terapia, não estão sendo trabalhados de alguma forma, estão sendo negados, estão sendo escondidos no inconsciente. Principalmente porque esse movimento de carro, ó, as pessoas passam e não olham para o mar, está escuro. E aí eu te digo, Fernanda, tem categoricamente. Se você está fazendo terapia, você está fazendo pouco.
Tá nas clássicas quando você já está fazendo há muito tempo e a tua terapeuta não está te levando para a camada mais profunda, ou você acha que não precisa de terapia. Ou que pior, não tem tempo para terapia. Porque você tem que cuidar de alguém. Porque você tem que ser importante para cuidar desse alguém. Então, em que você não está acertando a força? Em que você não está equilibrando a força? No cuidar de você mesmo. No cuidar das suas emoções. No dar alguma importância para olhar para aquilo que te dói e ressignificar. De se dar esse tempo, de se permitir, de se dar permissão para se cuidar, para se olhar e descobrir novos recursos internos para ser feliz. Você está jogando na sombra. Então, assim, certamente você tem algum desafio de vida grande. Não é à toa que você se botou nesse papel de cuidadora ou de salvadora. Não é à toa que a vida te colocou nesse papel. Mas a gente precisa olhar para o outro e olhar para a gente. Tem um ditado que diz que se você não olhar para o próprio umbigo, vai feder. Porque ninguém vai olhar para o teu umbigo. A gente às vezes pensa que olhar para o próprio umbigo é egoísmo. Não é não. A gente precisa cuidar também do próprio umbigo. Então, eu os convido a fazer uma reflexão de que forma eu posso equilibrar o que eu dou ao outro com o que eu dou a mim. Quer comentar alguma coisa, Fernanda? Se sente confortável ou prefere não falar? Como é que é? Você descreveu simplesmente tudo que eu estou passando nesse momento. Eu estou num processo de luto. Minha família, filhos e marido dependem financeiramente de mim. Eu não consigo dar andamento nos meus projetos. Sou terapeuta, mas estou perdida. E tentando, né, me reerguer. Basicamente isso. Fique à vontade, tá, para sentir. Bem-aventurados os que choram, na palavra de Jesus, e eu creio que seja bem-aventurados os que não são insensíveis, os que não têm coração puro, os que ainda sentem, os que ainda são capazes de se comover. E essa, gente, é uma tônica também do Despertando Dons, porque não dá para a gente trabalhar mediunidade, mente, sensitividade, sem trabalhar a nossa sensibilidade. Então, assim como eu falei que a gente vai ser atravessado por saberes de Umbanda, a gente também vai ser atravessado por autoconhecimento, jornada de expansão de consciência. Isso vai fazer parte de todos os nossos encontros. Então, Nanda, eu vou te dizer que eu vejo você, eu vejo a sua dor, mas eu vejo a tua potência, eu vejo a tua luz, eu vejo a tua capacidade de superar o desafio que a vida te traz. E eu tenho certeza que quando esse tempo passar, você vai estar maior, mais forte, mais habilitado. Eu sinto isso na sua leitura de campo. Eu não estou falando palavra bonitinha. Estou falando o que eu estou sentindo. Em contato com o teu campo, eu sinto. E isso tem data e hora para acabar. Eu sinto que você vai alcançar esse equilíbrio. Não vai ser aqui no Despertando Dons, não. Vai ser em qualquer caminho que você pegar, de mesma vontade, vai te conduzir para isso. Para essa virada, para esse novo degrau. E eu sinto que você vai alcançar uma condição muito mais interessante do que a que você tinha
há menos de um ano atrás. Tá? Não estou falando para agradar. Tá? Obrigado por compartilhar com a gente. Tá? Eu que agradeço. Presta atenção aqui numa coisa, gente. Eu não estou fazendo exibicionismo de poderes psíquicos. Isso não é uma coisa que eu tenha nascido e brotou e eu seja especial. Não. Isso é algo que alguém me ensinou. São técnicas que eu pude aprender e que não tem nada de especial em mim, a não ser o fato de eu ter me dedicado a estudar e aprender e praticar. Mas tirando a dedicação, que outros não tenham, eu tive. Só isso. Não tem nada de miraculoso. E eu estou dizendo que o que eu estou mostrando para vocês, no final das 10 aulas, vocês também farão. Eu estou garantindo. Não é super-herói, superpoder, mutante, sei lá o quê. Tá? É um processo natural. Alguém levantou a mão? Inês, pode fazer seu comentário ou pergunta. É uma pergunta, Gert. Está me ouvindo? Tô. Na leitura de campo, por exemplo, 3 pessoas fazendo a leitura de campo, a tua leitura de campo, né? Cada uma pode ter uma visão diferente ou não? Sim, cada uma pode ter uma visão diferente, mas na hora que elas derem significado, será o mesmo significado. Eu posso estar captando de você uma informação e simbolicamente criando uma imagem, o Pedro captando essa mesma informação, criando outra imagem simbólica, e a Joana captando a mesma informação, criando outra imagem simbólica. Mas quando nós traduzirmos, dermos significado, a gente vai estar falando de uma mesma coisa, vai ser igual. O significado vai ser igual. Então, a conclusão é todo mundo vai compartilhar da mesma conclusão? Sim. Ah, tá. Excelente pergunta. Isso mostra que tu compreendeu a mesma coisa. Vou anotar no meu caderninho essa tua fala, porque eu acho que ela constrói muito bem a ideia do que é uma leitura de campo. Excelente. Que interessante. Se quiser fazer a minha, eu estou à vontade, tá? Porque eu achei muito interessante isso. Vou fazer a sua, sim. Não vou fazer hoje, mas vou combinar contigo da gente fazer numa próxima aula. Por quê? Eu prometi a vocês 90 minutos de aula. E a gente já está com... Já são 21 e 22. E eu quero poder esclarecer dúvidas de vocês e explicar o dever de casa que eu vou deixar para vocês. Inclusive, prestem atenção, o Despertando Dons exige de você mais do que os 90 minutos de aula toda quarta-feira. Além desses 90 minutos, você na sua casa, na sua rotina, vai ter que encontrar pelo menos mais 90 minutos para fazer exercícios, para fazer treinamentos, para fazer tarefas. Então, todo mundo que for, de fato, se inscrever como aluno, tem essa consciência. As aulas até são gravadas, porque se você faltar, eu deixo disponível por 7 dias, para se você faltar, você poder assistir. Mas o ideal é você assistir ao vivo, porque é isso aqui o tempo inteiro. Dinâmica, o tempo inteiro. Tá? Então, o ideal é você assistir ao vivo, participando. Tem a gravação que eu deixo disponível por 7 dias, mas tem o tempo que você precisa se dedicar em casa. Ok? Perguntas, vamos lá, gente. Perguntas, por favor. Alguém deve ter uma pergunta, gente. Ninguém. Todo mundo de boa? Pode abrir o microfone. Você falou para a Inês, tá me ouvindo bem? Sim.
falou para Inês que na leitura de campo, mesmo que as pessoas vejam coisas diferentes, elas vão acabar chegando a conclusões diferentes, a mesma conclusão, no caso. Mas pode acontecer, por exemplo, quando você fez o exercício da gente ler a imagem antes de ver, de a gente estar vendo diferentes lados de uma mesma coisa. Então, parecer que a gente está falando de coisas diferentes ou de uma pessoa diferente, mas só está lendo aspectos diferentes de uma mesma coisa? Pode acontecer de vocês verem o mesmo símbolo, de vocês verem de pontos de vista diferentes, de vocês verem de pontos de vista iguais, vocês podem ver, a mente de vocês pode produzir qualquer tipo de imagem. Pode acontecer diversas sincronias ou diferenças. O que necessariamente ocorre é vocês darem significados similares, iguais, que falem de uma mesma realidade. Então, mesmo vendo lados diferentes de uma mesma coisa, a conclusão vai se cruzar em algum ponto. Porque o que é importante é a conclusão. Entendi. Obrigada. Vou propor a vocês um exercício, tá? Eu vou passar para vocês um arquivo em PDF com várias imagens. Qualquer tipo de imagem, né? Sei lá, poderia ser a imagem de um isqueiro. De um isqueiro com uma fotografia esquisita, preto e branco, laranja, amarelo, poderia ser essa fotografia. E eu vou pedir que vocês escrevam para cada uma dessas imagens que eu vou lhes dar, até a próxima semana, significado. Você pode dar significado pelo formato, pela cor, pelo tamanho. Vocês podem pegar qualquer elemento daquela imagem e atribuir um significado. Quanto mais detalhado, quanto mais rico é o significado que você dá, mais você estará exercendo a sua capacidade de abstração, a sua capacidade de imaginação, e mais você vai estar se habilitando para fazer as leituras de campo. Essa vai ser o primeiro passinho que todos vão dar entre a aula 1 e 2, todos que forem continuar no curso, entre a aula 1 e 2. Então, eu vou entregar o PDF e vocês fazem um exercício e me devolvem. Me mandam no meu WhatsApp aquilo que vocês escreveram a respeito, ou digitaram a respeito de cada uma daquelas imagens. Ok? Todos entenderam? Sim, entendemos. Então, gente, são 21 e 28, ninguém tem pergunta. Então, aproximadamente 90 minutos de aula eu prometi a vocês, 90 minutos de aula eu entreguei. Agora, eu vou falar da parte prática das questões para quem quiser, de fato, se matricular no Despertando Dons. Eu vou pegar aqui a minha cola, deixa eu achar aqui onde é que está a minha cola, e vou contar para vocês. Então, primeira coisa, serão 10 aulas ao longo de 4 meses. Mas, Gert, 4 meses tem mais do que 12, mais do que 10 quartas-feiras. É isso mesmo? Tem quarta-feira que eu não vou marcar com vocês. Por quê? Como sacerdote, como pai de santo, eu posso ter alguma atividade a desenvolver na Irmandade alguma quarta-feira. Então, para eu poder cumprir o que eu combino com vocês, eu espalho as 10 aulas ao longo de 4 meses. Então, de vez em quando, pode ter uma quarta-feira que não precise, que não tenha aula, tá? Então, 10 aulas ao longo de 4 meses,
Sempre eu vou estar fazendo isso, apresentando o conteúdo e abrindo para dúvidas, propondo treinamentos e abrindo para dúvidas. O tempo inteiro, muito diálogo para ter checagem do aprendizado em vocês, tá? A gente vai montar um outro grupo de WhatsApp. Então, conforme vocês forem se matriculando, eu vou inserindo vocês nesse outro grupo, que é onde, inclusive, eu vou entregar o PDF do exercício. Tá? E ali a gente vai poder estar sempre batendo papo pelo grupo, tirando dúvidas, trazendo informações, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar. É a nossa comunidade do Despertando Donos. Tá? Cada encontro, 90 minutos, já falei. Algumas coisas que a gente vai aprender ao longo dessas 10 aulas, além do que eu já falei. Práticas mágicas da Umbanda. Como é que se usa vela, banho de erva, defumação, como é que se prepara, qual é a finalidade, como fazer leitura de ervas, para a gente aprender para que cada uma serve, sem depender do que te disseram a respeito, mas a partir do que você sentiu. Nesse processo de desenvolvimento mediúnico, autodescoberta, vários exercícios, técnicas para você se concentrar, técnicas para você entrar em sintonia com a espiritualidade, entrar em sintonia com os seus guias, entrar em sintonia com o teu eu superior. Vou explicar e explorar um pouco de como funciona a incorporação. A gente não vai treinar para vocês incorporarem à distância em casa, mas eu vou explicar o método, o processo, o que acontece e como que numa incorporação ou numa psicografia ou em qualquer outra prática mediúnica, a leitura de campo facilita e ajuda. Vou falar de como vocês entrarem em conexão com seus guias, tudo que eu falei aqui já ao longo desses 90 minutos de leitura de campo, interpretar imagens do campo sutil, receber essas mensagens também de guias espirituais e compreender. Vamos ter debates a respeito de ética, princípios filosóficos, para a gente entender qual é a responsabilidade do médium, não só do médium que faz leitura de campo, mas o médium que está numa gira, o médium que auxilia as entidades, o médium que faz sustentação, o médium que faz aplicação de passe magnético. A gente vai discutir um pouco sobre a responsabilidade do médium em seus diferentes papéis. E, claro, técnicas de proteção, técnicas para você se harmonizar energeticamente. Como é que você se limpa? Como é que você limpa a sua casa? Como é que você faz isso com segurança? Né? Vou, para isso, estar explorando com vocês alguns segredos a respeito de lei de atração, a respeito de ressonância. Vou explicar coisas que é bem diferente desses filminhos e livrinhos populares que tem por aí. Vou buscar o fundamento hermético. Sempre às quartas-feiras, às 20 horas, vai até junho, o nosso curso. O preço dele é de R$ 377. E, se você quiser, pode pagar no Pix em 10 vezes de R$ 37,70. A Gert, R$ 37,70, tá certo? É para que todo mundo possa fazer. Isso aqui não é só uma fonte de renda, né? Eu estou dando um treinamento, um curso, estou tendo a minha renda, mas é principalmente um chamado espiritual. O que eu mais intenciono é que essa turma esteja cheia, que todos possam fazer. Inclusive, eu tenho algumas vagas reservadas para bolsista. Se você nem parcelando no cartão de crédito consegue os R$ 37,70, se você precisa de alguma outra condição, eu tenho algumas vagas que eu reservo para bolsa, seja para membros da Irmandade Prioritária dos Membros, mas para outros também. Por quê? Nós precisamos fazer com que a mediunidade seja desmistificada. Um médium que não reconhece a sua sensitividade sofre muita aflição, muitas emoções que não são deles. Existem muitos problemas de saúde mental que não são problemas de saúde mental. É simplesmente falta de consciência mediúnica. Quanto mais pessoas na humanidade
tiverem consciência da sua mediunidade, mais pessoas serão felizes, serão bem-estar. Então, é 377. Você pode pagar a vista? Ótimo, eu agradeço. É uma forma de você valorizar a minha aula. Você precisa dividir no cartão de crédito em 2, 3, 5, 10 vezes? Ótimo também. Você precisa de uma bolsa? Fala comigo. Eu também dou uma bolsa. Não tem problema nenhum. O importante é que todos que desejem, que queiram se comprometer em estar fazendo esse aprendizado, tenham acesso. Dinheiro é solução. Tá? Agora também é solução para mim. Então, você tem condição de pagar em os 377 ou em menos parcelas, eu agradeço. Eu vou botar um link no grupo. Eu vou botar agora no grupo, quando a gente encerrar, o Pix, para quem quiser pagar por Pix. Eu vou botar o link de pagamento para quem quiser pagar no cartão de crédito. E conforme vocês forem mandando os recibos, eu vou adicionando vocês no grupo, de fato, da turma, e não só de interessados, mas o grupo da turma. Tá? Mas que eu preciso falar, todo mundo tem meu contato telefônico para esclarecer dúvidas, mas eu vou abrir agora, gente. Eu dei os 90 minutos de aula, agora eu vou ficar com vocês o tempo que vocês quiserem, tirando dúvidas a respeito do curso, mas também podem me mandar mensagens, quem quiser, pelo WhatsApp ou me telefonar, sem problema nenhum. Vou colocar também depois para vocês, se alguém quiser, um pouco da minha biografia. Eu acho que mais importante do que informações de biografia é se o que eu falei a você tocou teu coração. Se a minha comunicação toca a sua alma. Né? Se sou eu, de fato ou não, uma pessoa que possa contribuir para a tua caminhada espiritual, tua caminhada de autodescoberta, tua caminhada de desenvolvimento de idade, é o teu coração que tem que dizer. Mas depois eu boto lá, se alguém quiser também, boto lá a biografia, tá? Tem um documentozinho com um resumo de tudo que eu vou estar disponibilizando para quem quiser. E aí é isso que eu precisava, que eu acho que eu precisava falar a respeito do curso. E aí eu abro para vocês me ajudarem, me perguntando qualquer coisa que vocês queiram sobre o curso. Eu posso não ter falado alguma coisa importante, então, por favor, façam perguntas à vontade. Ou façam um comentário, não tem sugestão, só abrir o microfone, gente. Não é possível que todo mundo tenha entendido tudo. A gente ainda tem 20 pessoas aqui na sala. Tem alguém aí que não entendeu direito como é que vai funcionar a coisa. Vai ser sempre online e ao vivo? Sim. Sempre online e ao vivo. Não tem aula que eu vá gravar para vocês assistirem. Sempre ao vivo. Pergunta? Não é uma pergunta. Ok. Onde fica? Eu não ouvi, picotou. Não é uma pergunta sobre o curso. Eu quero conhecer a sua casa, onde fica. A Irmandade Espiritual Guerreiros da Luz Estrela d'Alva fica no centro de Rio das Ostras. Atrás do Mercado Princesa tem um estacionamento. Em frente ao estacionamento fica a gente. Eu posso, depois, se você quiser me mandar por escrito, o endereço é a Rua Paulo Viana 67, bem no centro de Rio das Ostras. É uma casa universalista, a base é umbanda, mas a gente entra em práticas xamânicas, a gente tem uma visão de filosofia relacionada às vedas, ao xamanismo, ao espiritismo, a gente tem práticas do espiritismo Kardec. A gente entra um pouco no culto de nação para cultuar o orixá, entra um pouco no catimbó, tem cirurgia espiritual, como a Cores do Oriente. Então, nossa base, apesar de umbanda, não é restritiva. Sendo com amor e com ética, com liberdade, tudo aqui é bem-vindo. Inclusive, melhor dia para conhecer a gente é na terça-feira, de 19 às 21 horas, a gente tem Escola da Alma.
que a escola dá? Uma limpeza com o defumador, uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento e aplicação de passe, feito pelos médiuns e pelas entidades. Então, não acho um dia para quem quer conhecer um pouquinho mais. Perfeito. Obrigada. Qualquer outra pergunta, comentário, dúvida? Só abrir o microfone e falar. Alguém desses 20, vai, me ajuda aí, o que eu não falei, o que eu não expliquei. Ó, vou abrir então para depoimento, enquanto vocês pensam. Quem está aqui que era da turma 1? Vamos lá. Vou pedir a quem veio que foi da outra turma, ó. Kátia, vou pedir teu depoimento, que você fale alguma coisa, Odara e Andorinha. Vocês três participaram da outra turma. Se vocês puderem comentar alguma coisa sobre como foi essa jornada para vocês, um minutinho que seja, mas dá o depoimento de vocês em um minutinho. Como é que foi essa jornada? Quem se habilita a ser o primeiro? Só abre o microfone e dizer alguma coisa. Vai lá, Andorinha, você. Conta aí para a galera. Oi, boa noite. O curso foi maravilhoso. Eu aprendi um monte de coisa que eu não conhecia, algumas coisas que eu acreditava que era de forma diferente, principalmente em relação à Umbanda, em relação à compreensão energética. Os exercícios são maravilhosos, é sempre uma coisa, sempre fora da caixinha, assim, coisas que você nunca imaginou que dava para ser feito e dá, acredito. Se acreditar e fizer o exercício, você vai conseguir. Eu fiquei muito satisfeito, sou muito grato por ter participado da turma anterior. Que bom, obrigado pelo depoimento. Kátia Odara, uma das duas se sente à vontade para compartilhar, contar alguma palavrinha. Só abre o microfone. Vai. Ó, faço um curso. Mesmo a gente estando, trabalhando e tudo, você não tem um tempo direito para poder conhecer melhor as coisas. E com o curso, ele é mais detalhado. Então, se você tiver dúvidas, consegue tirar suas dúvidas na hora. Façam, que vocês vão conseguir, assim, aprender melhor as coisas. Fica mais fácil. Mesmo estando lá trabalhando e tudo, sempre fica dúvidas e no curso você consegue abrange melhor as coisas para você ter uma mais compreensão. Com certeza a explicação que a gente pode dar no curso é diferente no meio de uma gira, de Umbanda. Sim, porque é muito corrido. Legal, vou anotar esse teu feedback no caderno. Eu posso usar isso para comentar com as pessoas. Eu não tinha ligado ainda de que é uma vantagem fazer um curso por isso. Obrigado, Kátia. Odara quer falar? Se sente confortável? Dar o testemunho? Sim. Mesmo eu não consegui, né, fazer todas as aulas, se eu não me engano, eu fiz 2 ou 3, né, da outra turma, mas mesmo assim, mesmo tendo feito tão pouco, para mim foi uma coisa que, assim, eu não imaginava que a leitura de campo fosse dessa forma. Eu acho muito interessante, porque às vezes uma coisa que eu percebi, aí eu via que os outros colegas percebiam também, então é uma coisa que me chocava muito. E eu acho legal, porque um complementando o outro, como a Kátia falou, e aí a gente tem esse momento para tirar dúvida, para trazer conhecimento para o amigo e o amigo trazer para a gente também. Então, eu acho muito legal que é aquela coisa, às vezes a gente não tem tempo, né, mesmo no terreiro, com a correria, não dá tempo de tirar todas as dúvidas, mas aqui é um momento que a gente pode aprender e tem esse tempo de aprender, né? E durante a semana também, quando gerar dúvida, a gente se reunir e aprender todo mundo junto aqui. Então, Odara, se você não concluiu na primeira turma, você já está adicionada na segunda, tá? Já vou te colocar no grupo de alunos de fato e agora você conclui.
a tua formação. Tá bom. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui online. Tá? Qual é a sua dúvida sobre entrar ou não para o grupo de estudo, para o grupo do Despertando Dons? Qual é a sua dúvida para se matricular ou não no Despertando Dons? Então, eu vou pedir que quem tem certeza e já está... Pô, bota logo o link, me dá logo o Pix. Beleza. Agora, quem não sabe se vai ou não se matricular, por quê? Conta aí para mim. Por que você ainda tem dúvida se vai se matricular? Só levanta o dedo aí. Levanta a mão. Quem não sabe se vai se matricular, marca aí no aplicativo a mãozinha levantada. Não vou obrigar a falar nada, não. Só se a pessoa quiser, mas vou convidar a falar. E se preferir também, pode escrever no chat, ela acaba não vendo. Vai. Gente, todo mundo que está aqui já tem certeza de que quer se matricular? Oi. Renata, você tem certeza? Já que você abriu o microfone, conta para mim. Assim, não é falta de certeza, mas de repente, alguma coisa, é uma coisa, né, que eu fico pensando se, de repente, vai me atrapalhar no sentido de progredir junto com a turma. É porque eu tenho tido, assim, muita dificuldade na questão da concentração, visualização. Entende? Tipo, por exemplo, eu participo do Evangelho no Lar, né? Algumas vezes na semana. E aí tem a visualização da floresta, do rio. E assim, eu penso nisso tudo, mas assim, ver, eu não consigo. Mas assim, eu fico ali, sabe? Mas a questão de ver nitidamente, assim, é difícil, assim, eu não sei se... Renata, na minha opinião, os recursos os treinamentos, os exercícios de imaginação, os exercícios de visualização, as meditações, os relaxamentos, a forma como eu escrevo, na minha opinião, serão suficientes para você alcançar essa capacidade, para você superar a sua dificuldade. Aliás, se você já soubesse fazê-lo, se para você fosse fácil, você não ia precisar de um professor. Mas eu vou pedir a opinião de outra pessoa que talvez possa falar alguma coisa a respeito. Inclusive, eu estou matriculada num curso online também, que é uma vez por mês, e ela dá bastante material o humanismo, porque eu acho que, né, essa questão de conectar com a ancestralidade, com a natureza, assim, possa me ajudar também. Teve um exercício de meditação, eu fiquei um ponto, e aí depois eu dormi, assim. Ela falou que isso também faz parte do processo, né? Que de repente foi inconsciente. Com certeza faz parte do processo, e na minha opinião, tudo que você está descrevendo, tranquilo de ser superado. Mas eu quero a opinião da Kátia, que ela já se ligou ali, que é com ela que eu vou falar, porque eu aqui estou vendo a câmera, não estava falando que ia pedir a opinião de alguém. Por quê? Uma coisa é a minha opinião. Eu acho que os meus exercícios são bem legais e que você vai com eles superar essa dificuldade. Mas vamos ver o que a Kátia, que fez o curso, o que ela pode contar a respeito disso. Veja, Kátia, que eu não falei nada, eu só disse que você vai dar opinião. Você só fala o que você quiser, tá? Renata, eu também tinha o mesmo problema que você.
uma dificuldade abessa de ver as coisas, mas ele vai passando vários exercícios, vai explicando como você vai dar significado às coisas. E se você fizer os exercícios todinhos, vai se tornando assim mais fácil. Você consegue relaxar mais e vai conseguir fazer os exercícios. Eu também era assim, terrível. Tentava imaginar, mas a mente não parava quieta. Era uma dificuldade danada, mas vai melhorando. É isso, a Kátia falou. E eu não ia dizer que a Kátia, quando entrou, a tela mental dela era um buraco negro, eu não ia dizer isso, mas já que ela falou e contou, é isso, Renata. Ninguém chega aqui pronto com facilidade, não. É meu papel como professor ajudar vocês a alcançar esse patamar, tá bom? Obrigada. O que falta para você se matricular? Qual é a dúvida que você tem para se matricular? Eu? Era só isso. Então, você já tem certeza? Eu tenho. Então, tá bom. Obrigado. Bem-vinda. Bem-vindo ao Despertando Dons, agora que você tem certeza. Quem mais aí tem alguma dúvida? Quem não sabe se vai se matricular? Quem está na dúvida se vai entrar ou não no curso? Alana, Nanda, você já tem certeza de que vai entrar? Beleza. Alana fez até o ok. Nanda, se quiser compartilhar o que você tem ainda de dúvida, se entra ou não entra. Bianca, você já tem certeza, Bianca? Não estou vendo seu vídeo, mas se não tiver certeza, puder dizer qual é a dúvida, pode ser de outra pessoa também. Não, eu não tenho dúvida, não. Já sei que eu vou entrar. Então bem-vinda. Saudade, estou precisando ter mais contato com esse povo bacana. Então venha, vai ser bom. Legal, a Nanda escreveu aqui que também não tem dúvidas. Perfeito, Nanda. Seja bem-vinda. Quem chamou pode falar. Júlia, eu acho. Sou eu, Gerte Júlia. Eu também estou convencida de que o melhor para mim é entrar no curso. São muitos aprendizados, vários aprendizados que eu estou precisando no momento. Eu sinto que eu tenho a necessidade de entrar em contato mais com a espiritualidade, conhecer mais. E eu estou num momento assim, de bloqueio, que eu quero dissolver tudo isso, né? Para que eu possa ser mais feliz, que eu possa fazer feliz minhas pessoas que estão em volta de mim, que eu possa me doar cada vez mais, e com a espiritualidade eu tenho certeza que eu vou conseguir isso, e com os seus ensinamentos, com esse curso, eu acho que eu não parei importando a sua casa à toa, com certeza não. Então, pode contar comigo na turma, tá bom? Obrigada. O que eu tenho para falar para vocês já de antemão é obrigada. Que bom, Júlia. O professor adora escutar isso, que tem vários aprendizados para passar. A gente gosta disso, de ser útil, de desenvolver, de contribuir. Você já falou um monte de palavrinha mágica que eu aqui já estou... Que legal, que alegria. Eu já senti isso desde o primeiro dia que atravessei o seu portão. Pode ter certeza que eu estou com o coração totalmente aberto, a mente aberta para aprendizado, e porque eu penso que eu posso ser uma pessoa melhor cada dia, e eu quero ser. Bom, que você seja a sua melhor versão, a versão que te faça mais feliz. Lilian, pode comentar, eu percebi que você levantou a mão, fala comigo. Oi, não, é só para confirmar o que eu já tinha certeza, agora mais ainda, porque estou percebendo que esse curso vai me ajudar muito com relação às dúvidas que eu tenho com relação à minha mediunidade, algumas dúvidas lá do nosso encontro, às terças-feiras, enfim, acho que vai me acrescentar bastante. Perfeito, seja bem-vinda. Obrigada. Quem mais está aqui? Janaína e Ivone, vocês já sabem se vão entrar ou não? Querem compartilhar alguma dúvida? Compartilhar alguém que deixe vocês em dúvida? Olá, boa noite. Olha, eu estou trabalhando e ouvindo
o curso, ouvindo vocês aí, né? Eu tenho certeza, desde o momento também, como falou nossa colega aí, que passou pelo seu portão, entrou na sua casa, essa certeza ela veio de imediata, né? E sempre quando eu olhei você, eu sempre olho você como um mestre. Eu vejo você um grande professor e uma grande pessoa que está nesse planeta aqui para ensinar a gente a nos despertar e nos conectar, viu? Então, eu primeiro tenho que passar por essa caminhada aí. Eu estou nesse mesmo movimento de me despertar, de me conectar, de me encontrar. Mas o que eu tiver já encontrado, eu compartilho. E sei que você também compartilha, a gente vai trocando figurinha, né? Vamos trocando saberes, experiências, e nisso a gente vai junto, porque, gente, é unidade. Todos somos interconectados, somos interdependentes, existe uma unidade entre nós. A ascensão, o crescimento é junto, é impossível ser individual. Todo mundo junto, conectadinho, né? Que bom, bem-vinda. Quem mais está aqui que eu não perguntei se tem dúvida? Acho que sobrou aqui, que ainda está aqui, todo mundo falou, então, creio que todos vocês que estão até agora estão interessados, vão fazer um curso. Alguém tem dúvida ou algum motivo para não fazer a aula? Uma, duas, três. Entendido? Gente, então, a partir de agora, eu abro ali no grupo as informações e convido vocês a já fazerem o Pix ou pagamento do cartão de crédito e estarei esperando por todas vocês e todos na quarta-feira, que vem às 20 horas, pelo mesmo link, não. No outro grupo eu vou botar o novo link através do qual a gente vai estar se conectando, tá bom? E desejo a todos vocês muita paz, muita serenidade. E agradeço não só vocês, mas também a ancestralidade e os orixás de vocês que se juntaram à nossa igreja no dia de hoje. Peço que as vibrações movimentadas sejam encaminhadas ao domicílio competente, que todos possam sentir a amorosidade de Jesus, a paz de Oxalá e o amor, o pertencimento, a alegria de estarmos juntos, interconectados por amor. Até quarta que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente.